Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, em sua mãe, a Virgem Santíssima, paz e alegria. Bendito seja Deus que nos faz caminhar na luz da Quaresma em direção ao mistério pascal. Bendito seja Deus que nos dá a graça de nos penitenciarmos para bem vivermos esse período e nos ajustarmos aos princípios da fé cristã. É muito natural que nas igrejas os altares estejam despojados, as imagens cobertas também em casa. É um costume antigo que vem desde o primeiro século da igreja, cobrir os santos, crucifixos, as imagens, desnudar o altar, tirar paramentos, tirar vasos com flores, para dizer que a igreja se prepara para celebrar o grande mistério da paixão e morte de cruz. É muito natural estar tudo coberto com a cor roxa para simbolizar a cor do luto, a cor da dor, da agonia pela qual passou Jesus e sua mãe e os seus discípulos, sobretudo os mais próximos. É muito natural não haver palmas, não haver aleluias, não haver instrumentos retumbantes, não haver bandas tocando nas missas como nós vemos, porque a igreja está se preparando para celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O silêncio domina as celebrações, o silêncio convida a rezar e adorar o Santíssimo. É muito comum a prática, sobretudo agora na Quaresma, das estações da Via Sacra, o caminho da cruz. É muito comum o retiro, o silêncio, a leitura assídua da palavra, a busca frequente do sacramento da Eucaristia e, sobretudo, muito propício, o sacramento da confissão. Nós temos todo um revestimento espiritual que nos blinda para estarmos aptos a celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é coisa muito triste um cristão católico chegar à Semana Santa sem ter vivido a Quaresma. Chegar ao Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa e mais profundamente a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo da Páscoa, sem ter vivido nenhum momento da Quaresma, sem ter jejuado, sem ter feito a caridade meritória, sem ter confessado, sem ter perdoado, praticado o bem, salientado a caridade, sem ter procurado ser pessoa mais recolhida, pessoa de oração, pessoa de convivência íntima com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pessoa piedosa, de espiritualidade esclarecida, de comportamento idôneo, de comportamento apto, de sintonia com a nossa fonte batismal. Como é interessante perceber que a Quaresma nos recolhe, nos chama ao recolhimento. Como é interessante notar como a Quaresma nos aponta para a simplicidade da fé, para darmos testemunho da graça de Deus da maneira mais oculta possível. A Madre Maria Teodora, das Irmãs de São José de Chambéry, que está em processo de beatificação, ela dizia: façamos o maior bem possível, mas da maneira mais oculta. Essa caridade voluntariosa, essa caridade meritória deve ser um segredo entre nós e Deus. Santa Teresa de Calcutá dizia: se as pessoas não reconhecerem o que você faz, se as pessoas não agradecerem o que você faz, não tem problema, porque afinal de contas nunca foi entre você e elas, foi sempre entre você e Deus. O apelo constante da igreja para que nós vivamos a Quaresma é porque não podemos chegar desprovidos de graças e virtudes para celebrar a Semana Santa. Quanta gente já está se preparando para viajar, visitar a família, mal voltou do carnaval, né? Já está se preparando para voltar, porque há uma lenda que na Quaresma, Semana Santa, no interior tem muita fartura, feijão, queijo, milho, coalhada, carne de porco. Quer dizer, é quase uma distorção do sentido penitencial da Quaresma e da Semana Santa, né? Que se vá visitar a família natural, mas que use a Semana Santa para tal, é algo assim, na vida de um cristão, impraticável. Então hoje, vamos nos revestir do sentido quaresmal, vamos nos tornar consideráveis com relação à vivência da Quaresma. O que eu disse aqui há 2, 3 dias, ainda dá tempo.
ainda dá tempo de nos revestirmos das virtudes quaresmais, para darmos esse testemunho inequívoco de Cristo, da nossa santa religião, da nossa fé. Como é importante. Tudo nos direciona para o mistério pascal. Tudo aponta para Cristo crucificado, o mártir do Gólgota. Tudo nos leva para as realidades definitivas da fé e que a gente possa vivenciar a Quaresma como expressão sincera de uma realidade que existe dentro de nós, que é o cristianismo, que nós abraçamos, que justifica a nossa fé e nos aponta para a salvação. Dá tempo viver a Quaresma, praticar o jejum, a esmola, a penitência cristã, porque tudo isso tem sentido. Não são atos isolados e nem são atos falhos. Pelo contrário, são ingredientes profundos de virtude, que fazem de nós templos, tabernáculos de Deus, né? Vasos onde o Senhor coloca o azeite da sua graça. Que Deus dê a você e a mim a consciência que nós estamos na Quaresma. Nos ajude a praticar aquilo que a Igreja pede de nós. Que o Espírito Santo nos esclareça quanto à nossa obrigação de nos prepararmos bem para a Páscoa e não chegarmos de modo avulso às celebrações tão bonitas da Semana Santa. Existe uma preparação, um retiro chamado Quaresma. Que Deus abençoe, anime, fortaleça, dê sentido à sua Quaresma. Que o Espírito Santo lhe dê motivação para a sua fé cristã católica, prática e não teórica, atuante e não apenas de sentimento e pensamento. É isso que faz um cristão católico, a prática. Como diz os teólogos, né? A praxis. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da Comunidade Católica Mariana Christus Dominus, da Paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e da Casa Mãe, na Aerolândia.